noite, colegas. Eu estou fazendo esse vídeo mais assim para mim poder memorizar o que eu vou falar amanhã ou não, né, na apresentação da leitura deste artigo. Bem, como o título já fala, o tema trata-se de uma revisão em outras concepções teóricas, baseada principalmente em 3 concepções. O título fala que é uma revisão de pesquisa e concepções de professores sobre a natureza das ciências e suas implicações para o ensino. Quando trata da CNC, então é concepções de natureza da elaboração da ciência. Eu fiz um resumo pequeno sobre o meu entendimento. Essa pesquisa ela foi realizada em 1999 por João Batista Siqueira Harris. Não sei se é a forma correta do sobrenome. Essa pesquisa ela foi baseada em outras 3 concepções, como eu havia dito, algumas um pouco mais no período tradicional e bastante tecnicista, que é tecnicista dos anos 70, início dos anos 80. Ele retrata como é usada a proposta da disciplina de ciência na busca de pesquisas e de cientista, e como é a concepção na prática e principalmente o que o currículo abordava. Bem, ele conta uma breve história sobre a pesquisa da CNC, concepções sobre a natureza da ciência. Bem, segundo Lederman, né, ainda essas ciências são inadequadas, e ele diz alguns fatores do porquê que ela é inadequada. Bem, primeiro que tem um conhecimento científico absoluto. Quando a gente fala absoluto, a gente acha assim, a gente tem essa sensação de algo muito imposto, né? Como assim absoluto? E a gente sempre entende na educação, principalmente, que tudo está em um processo de transformação. Mesmo que você tenha um conhecimento que você considere único e verdadeiro, sempre existe condições ou situações que provam que aquela certeza não era única, mas que poderia fazer parte dela. Bem, descobrir leis naturais e verdades e objetivos verdades, né? Como eu falei anteriormente. Ele fala também que existe uma lacuna entre entender a criatividade e as teorias na relação com a pesquisa. Ele atribui a ineficiência aos currículos de ciência. É bem importante quando a gente fala sobre o currículo que ele está em transformação e ele tem que se preocupar muito com o contexto social. E quando a gente fala em contexto social também, ele tem muito essa visão tradicional, né? Por que ela é tradicional? Porque nesse período, nessa tendência, se preocupava muito em transformar o cidadão para a sociedade e não estava centrado o conhecimento no aluno e sim no professor, e ele era então o detentor do saber, né? o único e absoluto. Mas eu acho que não é muito nessa linha, né? Talvez seja o que eu entendi um pouco desse artigo. Na terceira linha, seguindo a ordem do artigo, um novo avanço ocorre quando os investigadores passaram a considerar que também os professores apresentam resistência à mudança da sua CNC, ou que talvez possuem concepções consistentes ou não, que vão de encontro com a CNC, ou em currículo, que incorpora as concepções mais avançadas sobre a ciência. Esse aqui é uma leitura quase que fiel ao que está lá no texto. No meu entendimento, esses professores, por outro lado, também não estão muito abertos a mudanças. E na leitura também desse texto, ele diz que os professores com mais experiência, eles tendem a ser mais empiristas do que construtivistas. Sobre ainda a pesquisa, ele fala sobre o questionário, o uso de questionário quantitativo, não qualitativo.
Ele diz também que quando você elabora uma pesquisa baseada num questionário, você tem que estar muito preocupado e tomar muita atenção com o contexto cultural e principalmente ele precisa ser explícito e ter uma concepção filosófica para que tua pesquisa tenha um resultado significativo ou importante e que haja uma compreensão por parte do pesquisador, né? Que ele não se preocupe apenas com os números, mas com a qualidade da sua pesquisa. Também fala pesquisa relacionada a CNC, professores com ensino e aprendizagem. Bem, a visão tradicional do ensino aparece associada a uma visão de aprendizagem em ciências como a apropriação e significados acadêmicos acabados. Ele cita aqui professores construtivistas e professores empiristas. Os construtivistas são aqueles que enfatizam o papel do aluno na construção do conhecimento para entender o mundo e concebe a sua função da ciência. Nesse ponto, meu entendimento é que os professores construtivistas, eles estão preocupados, eles se importam com o que os alunos pensam e refletem sobre a ciência e eles valorizam essas reflexões. Eles são mais flexíveis também. Já os professores empiristas diz que são aqueles que não acreditam no aprendiz ou o aluno que constrói sua ideia própria sobre o mundo, ou quando eles acreditam que existem, eles veem isso como algo, erros a eliminar. Né? Ele não abre muito espaço para as concepções advindas dos alunos. Né? A pesquisa aponta a dificuldade em encontrar professores com uma visão flexível. Eu acho que se nós fizéssemos hoje, aplicasse essa pesquisa, não seria diferente. Nós encontraríamos professores com uma visão bastante fechada, não muito preocupados ou importando para essas concepções advindas dos nossos alunos. Como na própria aula eu fiz uma descoberta que eu sou uma cientista, né? No sentido em que eu imaginava que o cientista era aquele professor, ou aquele cara, ou aquela mulher que ficavam dentro de um laboratório fazendo medições e trabalhando com pupetas, sei lá. Então, assim, uma visão muito distorcida. E nesse texto ele reflete muito essa visão distorcida sobre o cientista, justamente pela proposta do currículo. Tá? As conclusões gerais, assim, é que a ciência ela não pode ser a única verdadeira, nem a definitiva e nem a acabada, que ela sempre está em um processo de descobertas, né, de novas descobertas. A pergunta é: qual a relação com uma possível prática em sala de aula? A relação na possível prática é que se nós aplicarmos essa pesquisa, provavelmente nós teríamos resultados surpreendentes, muito parecido com esses aqui há muitos anos atrás, de 1999. Não seria diferente, nós temos a pesquisa mais antiga em 1992, eu acho que mais de 20, 25, 26 anos, e ela não seria diferente. Mesmo que o currículo propõe essa visão mais aberta, mesmo quando a gente fala da própria gestão democrática, que é essa valorização das concepções, das ideias, de algo mais pluralista, da mesma forma, nós veríamos muitos professores muito voltados para essas concepções fechadas, mais empiristas do que construtivistas. Como esse artigo se relaciona com as minhas visões de conhecimento? Em todas, porque, na verdade, quando eu, como professora de geografia, eu construía, assim, muito mais essa visão, a importância de novas ideias, enfim, fora da faculdade. Ela me deu muita teoria. O que me abriu mais, assim, me deixou mais aberta a receber mais as informações, dialogar mais, entender o que é a ciência, foi o próprio magistério que me auxiliou, e principalmente hoje na pós-graduação, né? Tendo uma disciplina bem específica
sobre a metodologia científica. Ainda tenho muitas dúvidas, muitas perguntas com relação ao próprio tema, mas eu acho que esse é meu entendimento, que nós temos mais professores empiristas do que professores construtivistas. Eu queria só falar para os colegas que eu não sou muito boa em fazer gravação, não é o que eu curto, tá? Eu fico gaga mesmo, eu tenho dificuldade, não olho muito para a câmera, mas espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, tentando usar algum tipo de tecnologia, que é o que eu tenho aqui em casa, no meu computador, e eu espero mesmo que eu tenha contribuído, tá? Apesar de que eu acho que eu não contribuí muito, porque eu também não entendi muito sobre o trabalho. A minha ideia seria mais ou menos essa, que os professores ainda são empiristas e que se a gente fosse aplicar essa pesquisa na sala de aula ou nas escolas, nós descobriríamos mais professores com essa ideia de empirismo, né, de não aceitação das ideias, e vendo cientistas, como eu vi anteriormente, como eu falei, né, como aquele cara ou aquela mulher que ficam numa sala fazendo pesquisa noite e dia e ponto, né? E é isso, então espero ter contribuído. Uma boa noite, uma boa madrugada e até amanhã.